Alô, torcedor! Você aí que torce para o Flamengo ou para o Fluminense, hoje é o tema do nosso vídeo. Já viram aí pelas imagens, né? Então, o Fla-Flu é uma magia. É considerado, segundo estatísticas, pesquisas internacionais de revistas, de jornais, o oitavo maior clássico do mundo. E aqui no caso do Brasil, entre os três, com certeza, o Fla-Flu está. Então, lá em 1912, o Flamengo já existia desde 1895, quando cerca de 8 jogadores do Fluminense e mais dirigentes foram formar o departamento de futebol do Flamengo. A quinta partida do Flamengo, na sua história, foi o primeiro Fla-Flu. E o Fluminense, mesmo desmantelado, venceria por 3-2. Então, é assim que começa a história do Fla-Flu. Nesse vídeo ainda, vamos trazer duas surpresas para você que está assistindo. Nós fomos ao Maracanã assistir um Fla-Flu e nós também fomos visitar o estádio do Flamengo e o estádio do Fluminense. Então, aguenta aí, tem muita coisa legal para a gente falar nesse especial sobre Flamengo e Fluminense. E falando lá do século XX, quando ainda não existia o Maracanã, o Fla-Flu, em seus primeiros anos, era disputado na Rua Paissandu, lá nas cercanias do atual Estádio das Laranjeiras. O Estádio das Laranjeiras foi inaugurado em 1919, o Estádio do Vasco em 1927 e o Estádio da Gávea em 1938. Então, todos esses Fla-Flus que aconteceram de 1912 até 1949 eram nesses estádios bem mais modestos. Além disso, na história do Fla-Flu, já teve Fla-Flu na Rua Bariri, do Olaria, Moça Bonita, lá do Bangu, Ítalo Delcimo, lá do Campo Grande, e Luso Brasileiro, da Portuguesa. Além disso, o Fla-Flu já foi disputado em 12 cidades diferentes do nosso Brasil. Então, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Natal, Cuiabá, Brasília, Juiz de Fora. Então, muitos Fla-Flus por aí. E uma única vez tivemos o Fla-Flu, podemos dizer, internacional, lá na Espanha, estádio Riazor, La Corunha, aqueles torneios de verão lá dos anos 70. Né? Foi nesse mesmo La Corunha aí que jogaram o Rivaldo, Bebeto, Djalminha, Mauro Silva aí, já nos anos 90. Então o Fla-Flu foi super disputado por aí afora. E depois desse último Fla-Flu, agora da decisão do Campeonato Carioca de 25, 455 jogos na história. Em 2012, do centenário, tanto a diretoria do Flamengo quanto o Fluminense resolveram unificar essas estatísticas. Porque um considerava, às vezes, um jogo que não jogou com o time principal, o outro foi amistoso, não foi, então unificaram. Então as estatísticas desde lá estão mais precisas. Além disso, outra coisa muito importante, além do centenário em 2012, foi que o Fla-Flu foi denominado, ganhou o prêmio de patrimônio imaterial, né, na história do esporte. O único jogo, né, que detém essa honraria, essa homenagem. Então, Fla-Flu não é fácil não. E aqui seguindo nessas trivias de Fla-Flu, o gol 1000 do Fla-Flu foi em 2004. Edmundo jogava pelo Fluminense e fez o gol 1000. São 1.240 gols na história do Fla-Flu. Campeonato Carioca, 272 jogos. Campeonato Brasileiro, 73 jogos. Né? Então, Fla-Flu já tem números significativos. Na história do Maracanã, o primeiro Fla-Flu disputado foi em outubro de 1950, no Campeonato Carioca. Foi o Fla-Flu número 131. Vou trazer para vocês as imagens da nossa visita, tanto no estádio da Gávea, quanto no estádio do Fluminense. Assistam aí, acompanhem, passeando de carro pelas ruas do Rio de Janeiro, passando algumas informações, e daqui a pouco a gente volta para fazer nossos comentários. Estamos no túnel Rebouças e vamos em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. Clube de Regatas Flamengo, estádio da Gávea. Aí saímos do túnel, vamos descer aqui na pista da Lagoa.
Aqui à direita aí, ó, tem até as cores aí, vermelho e preto. O trânsito bem intenso, Rio de Janeiro, quarta-feira de manhã, não tem jeito, trânsito bem intenso. O trânsito abriu, vamos aqui mais para frente, da frente da sede do Flamengo. Estamos aqui nas ruas próximas do estádio da Gávea. Ainda não deu para ver, que tem um muro aqui bem grande. Agora sim, ó, dá para ver ali o topo da arquibancada, que esse estádio da Gávea só tem esse lado aí com a arquibancada. A história do estádio da Gávea foi inaugurado em 1938, um confronto entre Vasco e Flamengo, mas foi em 41 que teve o famoso Fla-Flu da Lagoa, um jogo que era decisivo do Campeonato Carioca e o resultado beneficiava o Fluminense. E naquela época as pistas ali de fora, que hoje são autopistas, né, de grande circulação aqui nesse bairro, não existiam. Então a Lagoa era bem mais perto do estádio. Então conta nos jornais da época que o Fluminense jogava a bola para fora do estádio e com isso ia ganhando tempo. E foi nesse jogo que foi o recorde de público, em torno de 15 mil pessoas para a época, 1941. Agora, existe uma outra partida muito histórica aqui. A primeira partida da história da Copa do Brasil aconteceu aqui, no estádio da Gávea. Em 19 de julho de 89, o Flamengo venceu o Paysandu por 2-0. E esse jogo foi de dia. Então naquela mesma rodada tiveram outros jogos, mas o primeiro jogo mesmo, a primeira partida realizada da história da Copa do Brasil foi aqui entre Flamengo e Paysandu. E o Flamengo utilizou esse estádio pela última vez, segundo os registros que encontramos, em abril de 1997 pelo Campeonato Estadual, quando venceu o Americano por 3-0. Vamos seguir aqui contornando o estádio. Estaremos indo para as Laranjeiras visitar a sede do Fluminense Futebol Clube. Retornando aqui ao túnel Rebouças. Saindo do Rebouças, vamos entrar aqui no bairro das Laranjeiras. Descendo aqui à direita. O charme do Rio de Janeiro. Vários bairros, né? Não só Laranjeiras. Estamos chegando à sede do Fluminense. Uma rua adjacente. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro, né, naquela época lá do início do futebol, as ruas, né, os bairros eram muito residenciais, né? Então as ruas muito curtas, estreitas, os estádios, né, o futebol se desenvolveu nesse cenário, né? Então quando a gente vem agora, mais de 100 anos visitar, a gente encontra essa dificuldade, né? Aqui é a Avenida ou Rua Pinheiro Machado. Tem até uma questão que nos anos 60, né, houve a necessidade de alargamento dessa rua, então houve uma desapropriação, né, do estádio Fluminense para que pudesse ser executada essa obra aqui urbana. Então agora estamos entrando aqui, ó, a Rua Álvaro Chaves. Rua Álvaro Chaves, aí, o muro tricolor, a sede tricolor aqui à esquerda. Vamos ver aqui um prédio de início do século XX, né? Esse estádio foi inaugurado em 1919, um jogo da seleção brasileira com o Chile.
Fluminense Futebol Clube, aí já tem aqui na portaria, sede social, tem todos aí. E esse estádio, né, inaugurado em 19, Brasil e Chile. Aqui também teve o recorde de público no Fla-Flu, em 1925, em torno de 25.700 pessoas. Coincidentemente, o último jogo oficial aqui foi pelo estadual em 2003, Fluminense Americano, como o caso lá do estádio da Gávea. E é o estádio mais histórico aqui dentro dos grandes clubes, né? Contornei aqui as ruas adjacentes, só para a gente dar uma olhadinha aqui na outra parte aqui da... Porque esse estádio, ele só tem duas faces para a rua, né? A sede, que a gente parou ali na frente, mostrou, e esse trecho aqui que é atrás de um dos gols. Vamos ali à frente, aqui à direita a gente entra na sede, aqui a gente está pegando o muro que houve realmente ampliação, quer dizer, o estádio vinha até aqui, pelo menos essa pista que a gente está passando. Aqui o gol está ali logo após o muro, e essa parte aqui ela foi demolida, foi o que a gente conseguiu pegar aqui do estádio das Laranjeiras. Como disse anteriormente, numa época que foi construído, a cidade era muito menor, não tinha todo esse fluxo de veículos. Aqui é o Palácio do Governo aqui à direita. Então hoje a gente é muito mais complicado, né, andar de carro, conseguir acessar as ruas, porque a cidade está muito mais ampla, uma população, muitos veículos e tudo mais. É isso aí, galera. E aí, pessoal, beleza isso, né? É claramente visível que não tem mais condições de ter Fla-Flu nas Laranjeiras nem no estádio da Gávea, porque acessar essas ruas, né, com torcida não tem condições mais. Então é aquela coisa, o Fluminense tem projeto de revitalização das Laranjeiras, como o Flamengo tem, né? Posteriormente o Flamengo, essa hipótese de construir um estádio na região ali da rodoviária, no centro do Rio. Então Laranjeiras e Gávea ficam para a história, né? O que aconteceu lá aconteceu, é história, são as sedes dos clubes, e isso é que está ficando, porque Fla-Flu só no Maracanã, no Engenhão, estádios de maior porte. E agora, pessoal, a nossa brincadeira de todo o vídeo. Vou colocar aí duas fotos, uma de cada lado. São dois lances de Fla-Flu, né? Dois camisas 10, de lá e de cá, anos 80, vamos aí adivinhar que ano foi isso e quem eram os jogadores, o que aconteceu nesses lances. Lá no finalzinho do vídeo eu trago a descrição de cada um desses dois Fla-Flus. O Fla-Flu predomina por disputas aqui do Campeonato Estadual, né? Antigamente chamado de Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio, existia lá também nos anos 30, anos 40, torneio extra, torneio municipal, até torneio de aspirantes. Então o Fla-Flu, grande parte dos seus jogos foram pelo Campeonato Estadual. Então a perguntinha, qual foi o ano na história que teve mais Fla-Flu? Então eu vou responder, 1936, tivemos 11 jogos Fla-Flu, mas 5 foram amistosos, então por competições apenas 6. Em 1971 tivemos 7 Fla-Flus, então pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara e Campeonato Brasileiro. Recentemente, em 2017, tivemos 8 Fla-Flus. E em 2023 poderíamos ter tido um recorde, porque seriam todas as competições oficiais, se o Flamengo tivesse classificado na Libertadores. Porque foram 3 jogos pelo Campeonato Carioca, Copa do Brasil mais 2, Campeonato Brasileiro mais 2, e teríamos 2 jogos pela Libertadores. Em 2008 também houve a possibilidade de ter Fla-Flu. Eram quartas de final, o Flamengo foi eliminado pela América do México e o Fluminense seguiu. Então, se os dois fossem para a semifinal, o regulamento dizia que clubes do mesmo país deveriam fazer semifinal. Então, teríamos tido o Fla-Flu lá nas semifinais de 2008. Em 2023 seria pelas quartas de final, teríamos o Fla-Flu pelo chaveamento que já tinha sido previamente sorteado. Fora essas duas possibilidades que não aconteceram, Flamengo e Fluminense jogaram 2 vezes pela Copa Sul-Americana. Em 2009 foram 2 empates, o Fluminense seguiu, e em 2017, uma vitória do Flamengo, um empate, o Flamengo conseguiu. Então,
Flamengo e Fluminense na história aqui do futebol sul-americano. E vamos lá, vamos nós. 8 de fevereiro de 2025, Flamengo e Fluminense jogavam pelo Campeonato Carioca de 25, pela Taça Guanabara, primeira fase, diante de 37 mil pessoas. E estávamos lá para trazer as imagens para vocês, tanto lá da parte externa, acessando o Maracanã, como lá dentro do estádio e alguns lances dos jogos. Estamos hoje aqui no Maraca, Estádio Mário Filho. Hoje, sábado, vamos ter aqui um sensacional Fla-Flu pelo Campeonato Carioca. Torcida chegando. Já são 15 horas e 5 minutos. Os torcedores entrando aqui pela Avenida Maracanã. Os torcedores do Fluminense, do Flamengo, todo mundo junto. Vamos entrar ali agora, setor leste superior, para acompanhar a partida. Subindo a rampa, terceiro piso, nós vamos estar de frente para o campo. Os torcedores chegando, falta 1h10 ainda. Aqui à esquerda vai ser a torcida do Fluminense, atrás daquele gol. Lá em frente, cabines de rádio, televisão, cadeiras especiais. À direita vai ser a torcida do Flamengo. E aqui onde estamos, setor misto. Ambos torcedores podem ficar aqui em todo esse setor. Lá em cima coberto, lá ao fundo um dos placares, o outro fica do lado de cá. Ali. Isso aí, ó, primeiras imagens que antecedem o Fla-Flu dessa tarde. Hoje o mando de campo é Fluminense, então ó, o Fluminense mantém um escudo ali atrás daquele gol, mantém aqui outro escudo aqui nessa lateral e outro lá naquela ponta, né? Então o Flamengo hoje é visitante. E faltando 1 hora para o início da partida, nesse estádio aqui, inaugurado em 2013, Copa das Confederações, o recorde é 70 mil. Mas lá atrás, anos 60, aquele Maracanã inicial, arquibancadas de concreto, sem cadeira, 194 mil em 1963. Fla-Flu, muita história. Nos 10 primeiros Fla-Flus lá de 1912, 8 vitórias do Flamengo, um empate e uma derrota. Nos últimos 10 Fla-Flus pelo Campeonato Carioca, 4 vitórias para cada um e 2 empates. Pouco mais de 20 minutos para começar o Fla-Flu. E falando de Fla-Flu histórico, 1989, em Juiz de Fora, despedida do Zico, Flamengo 5-0, Zico fez o primeiro gol de falta. 6 anos depois, decisão do Carioca, na verdade era uma fase final. E o Renato Gaúcho faz o gol de barriga, mais um Fla-Flu histórico. 5 minutos para começar o jogo, as equipes entrando em campo. Esse é Fla-Flu. Final do primeiro tempo, 0-0. Do segundo tempo, jogo muito morno, sem nenhuma emoção, sem defesa de goleiros, tempo técnico.
termina o Fla-Flu, Campeonato Carioca, 0-0. Que beleza estar lá dentro, escutando as torcidas, a magia do Fla-Flu. Quem já foi, sabe como é. Imagina lá nos anos 60, 1963, 194 mil pessoas oficialmente, recorde mundial de público entre dois clubes. E também nos anos 70 até os anos 80 conseguisse colocar aí 150, 160 mil pessoas. Então esse Fla-Flu teve apenas 37. Na final do Carioca agora, no último Fla-Flu, foi 70 mil pessoas. Gente, 155 mil pessoas, o dobro, né? Então quem já assistiu o Fla-Flu lá atrás sabe o que é a magia que está dentro do estádio. Mas o destaque desse Fla-Flu, se não foi o futebol, não saiu gol, 0-0, mas foi muito importante prevalecer, continuar as duas torcidas dentro do estádio. Muitos clássicos aqui no Brasil e no exterior também são clássicos de mando de campo, de uma torcida só, mas o Fla-Flu continua dando esse exemplo de rivalidade, de jogo às vezes pegado, mas os torcedores estão lá, sentadinho do lado do outro, ninguém está perturbando ninguém, e isso tem um valor realmente de patrimônio imaterial, né? Porque é sensacional isso aí. E, gente, a gente poderia ficar aqui uma hora falando do Fla-Flu, falar de futebol. Futebol sempre é uma coisa, a gente vai relacionando aqui tópicos, mas a gente vai fugindo do roteiro, a gente vai lembrando de outras coisas, mas interessante de Fla-Flu, nesses 112 anos. Aqueles jogadores que jogaram nos dois clubes, né? Se fosse fazer uma relação apurada, eu acho que a gente chegava a esse, se bobear, 50 jogadores pelo menos. Mas eu fiz aqui uma seleção bem mais modesta. Vamos começar dos anos 70. Gerson, canhotinha de ouro. Carlos Alberto Torres, capitão do Tri, também. Troca-troca de jogadores em 76. 3 jogadores saíram de um clube, foram para o outro. Ali, 2 detalhes. Os goleiros foram trocados, né? Coisa inédita, e eu não me lembro de nada parecido desde então. Depois, ainda nos anos 70, Cláudio Adão surgiu no Santos. Cláudio Adão, ele é um cara excepcional, porque ele foi o único que jogou nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, além de ter jogado no Bangu também. Nunes, outro centroavante, que jogou nos 2. Avançando nos anos 80, Branco, nos anos 80 no Fluminense, nos anos 90 no Flamengo, lateral branco, tetracampeão em 94. Romário, segunda metade dos anos 90, jogou no Flamengo, depois foi para o Fluminense. Petkovic, né, ídolo do Flamengo, também jogou no Fluminense. E mais recentemente, o Pedro e o Gerson, que se formaram na categoria de base do Fluminense e foram jogar, estão jogando ainda, fazem parte do elenco do Flamengo. Então esses aí são alguns, né, ao longo dessas décadas, que jogaram nos 2 clubes. Isso aí também é a riqueza de jogadores da história do Fla-Flu, em que não desmerece esses jogadores. Acho que os torcedores, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, não vão deixar de gostar, de idolatrar, de parabenizar, seja o que for, desses grandes jogadores, porque jogaram no rival ou jogaram no seu próprio clube, né? É isso aí, né? E aí, torcedor, chegando ao final já do vídeo, né? Poderíamos falar mais coisa, mas vamos voltar às nossas fotos. Quem adivinhou a foto número 1, a foto número 2? O que aconteceu aí nessas fotos? Pois bem, foto aqui, a primeira, em preto e branco. Camisa 10 do Fluminense, Assis, 1983, Campeonato Carioca, final, ele faz gol aí aos 45 minutos, a bola passaria por baixo do goleiro e o Fluminense seria o campeão depois do outro jogo desse triangular. A outra foto, Zico, primeira rodada, Campeonato Carioca de 86, Zico vai bater essa falta aí, a bola entrou lá no ângulo e o jogo foi 4-1 para o Flamengo, Zico fez 3 gols. Então, você aí rubro-negro, você aí tricolor, curtiram aí as nossas fotos e o que aconteceu nos lances dela. Galera, obrigado aí por mais esse vídeo.
estarem aqui assistindo a gente. Curtam o canal, se inscrevam. Daqui a algum tempo a gente vai abrir aí a comunidade, vamos ter outras coisas legais para passar para vocês, coisas mais rápidas, coisas durante a semana, não vai ser só um vídeo composto como a gente tem feito. E para outros torcedores, você aí Botafogo e Vasco, você aí Atlético e Cruzeiro, você aí de Campinas, Ponte Preta e Guarani, estamos já agendando nos próximos meses de fazer a mesma coisa. Isso aí já está previsto aqui na nossa agenda. Brigadão, até o próximo vídeo. Aquele abraço, torcedor.